Uma prática que a justiça já também se manifesta condenando, julgando pessoas por esse tipo de atividade. Então a população tem que avaliar isso, avaliar e repudiar mesmo. A sociedade tem que repudiar, porque é uma prática nojenta, podemos dizer assim, uma prática que incomoda a sociedade. Né? A sociedade, o funcionalismo público não pode ser cabide de emprego para a família dos candidatos ou para a família de quem ocupa um cargo público. Muito bem, por favor, candidato, sorteia outra pergunta e vamos ver sobre qual assunto. Próxima pergunta é sobre administração pública. O que o senhor acha da participação popular na elaboração do orçamento municipal? O que você faria para viabilizá-la? Olha, uma boa pergunta. Inclusive, é uma das propostas do PSB. A gente trabalha com a ideia de que nós precisamos de uma gestão que trabalhe de forma participativa, legal, transparente, e que essa participação do povo no governo é fundamental, porque o orçamento é do povo, o dinheiro não é do governante, o dinheiro é público, e o povo tem que participar desse processo. O planejamento, a lei orgânica do município, por exemplo, garante que o orçamento do município, antes de ser enviado para a Câmara, ele tem que ser discutido com a sociedade. E, infelizmente, isso ainda não acontece. E a gente espera que os governantes, o município, possa ter um orçamento participativo. Defendemos essa ideia para que o povo possa dizer o que é prioridade. Para que o povo possa dizer de que maneira ele quer que o dinheiro da população, o dinheiro dele, seja gasto. É algo muito legítimo, é algo muito justo, entendeu? Nós não podemos admitir que o dinheiro da população seja planejado, que o orçamento seja planejado de qualquer maneira, né? Sem ser discutido com os munícipes, com os cidadãos do município. Então defendo plenamente essa ideia e acredito que é um caminho importante, é um importante caminho para que a gente possa evitar a aplicação irregular, a aplicação desnecessária de certos recursos públicos para determinados setores que não são tão relevantes assim para a população. Por favor, mais uma pergunta a ser sorteada. Vamos ver aqui. Agora é sobre assistência social. O que o senhor faria para enfrentar a gravíssima situação do uso e do tráfico de drogas no município? Olha, isso é um problema muito sério na sociedade. Esse problema incomoda demais as famílias, a população de um modo geral. Trabalhamos como vereador na Câmara Municipal e realizamos várias audiências públicas nesse sentido. Me lembro de uma que tratou especificamente desse assunto e assim a gente teve a oportunidade de, naquela ocasião, sentir o drama de um pai de família que tem alguém na sua casa com esse tipo de problema. Terrível, as pessoas choravam, se emocionavam, né, porque realmente é uma barra muito dura. E a gente acha que esse problema de tráfico de drogas é um problema apenas da segurança pública. A segurança pública tem uma responsabilidade, mas não é a única responsabilidade da segurança pública, da polícia, lidar com esse problema. A gente observa, por exemplo, que em Pauni nós temos sérias dificuldades com segurança pública, né? A polícia trabalha muitas vezes sem um delegado da civil, né? E isso fica ruim para a elaboração, para a preparação, para a organização dos inquéritos. A gente observa também que falta equipamentos, a polícia não tem uma estrutura para poder trabalhar efetivamente contra o tráfico de drogas. Mas eu digo que o problema maior hoje é que não existem programas sociais que possam ajudar as famílias nesse sentido.
as crianças, os adolescentes, eles precisam estar ocupados com práticas saudáveis. As crianças precisam estar ocupadas em atividades esportivas, sociais, culturais, em atividades educativas, e precisa haver investimentos nessa área, coisa que eu acho que o município assim tem deixado a desejar. E é importante fazer investimento nisso, porque a polícia não vai poder resolver esse problema só prendendo os jovens, os adolescentes, o conselho tutelar correndo atrás dos pais para tentar resolver esse problema. Isso é um problema de cunho público. Tem que ser criado políticas públicas para investir nas crianças, nos jovens, para que eles não fiquem ociosos, para que eles não fiquem no meio da rua sem fazer nada, sem praticar esse tipo de atividade. Essas atividades são atraentes, as crianças querem jogar bola, elas querem um espaço onde elas possam praticar esporte, atividades lúdicas, culturais. Quando elas não encontram, vão muitas vezes fazer isso em lugar irregular, vão ser coibidas a saírem daqueles lugares. Enfim, é difícil, né, a situação delas, porque falta realmente investimentos, e eu defendo investimentos no orçamento para que o município possa sair dessa situação triste, porque, na minha opinião, é importante a segurança pública, o trabalho que os policiais fazem, que a delegacia faz, que o Estado faz aqui no município, mas só isso não vai resolver o problema. Precisamos de investimento, de uma gestão que também cuide dessa situação de uma forma muito especial. E um grande exemplo aí está o Centro Esperança. Vejam quantas crianças o Centro Esperança não atende, né? E está ali, ali é dinheiro público, muitas vezes dinheiro que é mandado da Espanha, de outros países. O município tem um convênio, uma lei que garante o repasse para o Centro Esperança e não cumpre. Então o município tem que, na minha opinião, tem que investir, tem que fazer repasse para instituições desse cunho, que prestam serviços sociais dessa maneira aí, como brilhantemente presta aí o Centro Esperança, para que a gente possa amenizar esses problemas com a nossa juventude, problemas de droga, problema de tráfico. Mais uma pergunta, por favor. A pergunta agora é sobre saúde. Como resolver os problemas de saúde pública que estão relacionados às questões de saneamento básico? Olha, também muito oportuno, muito importante essa pergunta. Já está comprovado que a cada real que você investe no saneamento básico, você evita de gastar 4, 5, 6 reais no tratamento de alguém. Então, o saneamento básico, ele é essencial para a vida da população, para a infraestrutura da nossa cidade. Infelizmente, os governantes a nível nacional não priorizam no orçamento público investimento para essa área, né? Investimento para a questão da água, para o cuidado com a água, né? O tratamento da água que é oferecida para a população. Os gestores geralmente também não dão importância à rede de esgoto, né? A maneira como a gente deveria lidar corretamente com o lixo, a maneira como lida com o lixo corretamente, eles não dão muita importância para isso. Então, eu acredito que nós precisamos dar uma atenção melhor para isso. O nosso lixo, por exemplo, precisamos do aterro sanitário, precisamos manter esse aterro, fazer a manutenção dele, precisamos de equipamentos para isso, de uma patrulha mecanizada para fazer esse trabalho, para a gente destinar o lixo da nossa cidade, das nossas casas, para um local certo. Precisamos fazer a coleta seletiva, ver formas da gente poder reutilizar esse lixo e fazer dessa reutilização uma prática lucrativa, uma prática econômica, coisa que acontece em muitos municípios. A nossa água precisa ser tratada, a gente precisa de uma estrutura na cidade melhor. Nós precisamos ver a viabilidade, por exemplo,
da questão dos poços com a perfuração mais profunda, em pontos estratégicos da cidade, para fazer essa distribuição de água de qualidade para a população. A gente está observando que a cidade, hoje, praticamente, ela está passando muita dificuldade com relação ao abastecimento e ao tratamento da água do município. O município, ele praticamente não consegue oferecer água tratada e de qualidade para todas as casas do município. A população, incomodada com essa situação, resolveu perfurar poços, se juntar 12 pessoas, 10 pessoas para furar um poço, porque o município não estava cumprindo com essa obrigação constitucional. Então, no caso, isso é responsabilidade do poder público, de quem está na frente da gestão, buscar convênio ou usar recursos constitucionais para fazer esse investimento. Isso é uma coisa básica, né? E uma coisa que nós vamos evitar sérios problemas de saúde. Por exemplo, a gente vê aí problemas com dengue, né? E a dengue, onde é que esse processo começa? Em água parada, né? Onde é que o mosquito vai trabalhar? Na água parada. Aí você diz o seguinte: pode haver uma palestra na escola, um palestrante dizendo que tem que tirar uma tampinha dos quintais, que aquela tampinha, se tiver com água parada, o mosquito vai trabalhar ali e tudo mais. E como é que fica a questão da rede de esgoto, que está a céu aberto? E em muitos lugares há bairros que não há nem rede de esgoto, que o bairro vira uma banheira. Por exemplo, o bairro São Francisco é o maior bairro da cidade. Olha como é que fica no inverno o acúmulo de água. Em todo o bairro, não é só nas casas não, é nas ruas. Então o município precisa investir em rede de esgoto para garantir, para evitar esse tipo de doenças, né? Ele que tem que tirar a pergunta. Desculpa, vereador Postão. A pergunta foi tirada aqui das mãos do pré-candidato. A pergunta é sobre infraestrutura. Como garantir asfaltamento de qualidade em nosso município? Olha, geralmente, o pessoal tem dito que essa responsabilidade de asfaltar a cidade de Paulínia, as vias públicas, as ruas da nossa cidade, é do Estado. E os gestores municipais geralmente não querem fazer investimento com recursos constitucionais do município para essa atividade. E fica complicado, né? Porque a gente fica esperando a boa vontade do governo. E muitas vezes o que acontece? Quando o governo ele faz o convênio com o município, a gente não consegue ver um serviço de qualidade, a execução da obra, entendeu? E esse fator incomoda muito a população. Eu acredito que, tudo bem, é interessante buscar o convênio, as parcerias com o governo do Estado. Isso fica melhor ainda, se há uma boa relação do gestor com o governo nesse sentido, seria interessante. Agora, eu também coloco aqui uma coisa que eu acho que é importante. Eu acho que quem está na frente da gestão pública tem que fiscalizar as obras. Não pode também fazer favorecimento de empresas que não têm estrutura e nem responsabilidade para a execução das obras. Nós temos visto aí empresas que ganham a licitação, mas muitas vezes não têm estrutura. A gente recebem os recursos, mas não concluem as obras. E a gestão do município não pode deixar dessa forma, não pode deixar a situação do jeito que está. Tem que acompanhar de perto a execução. Eu acho que o próprio projeto de asfaltamento tem que ser levado ao conhecimento público para que todo mundo possa fiscalizar, a Câmara possa fiscalizar, as instituições, o cidadão, a população de um modo geral. Isso é coisa pública. Você vê que é uma dificuldade muito grande para a gente ter acesso a um projeto desse. Você sabe quantos quilômetros da cidade de Paulínia estava no projeto para ser asfaltado nesse último asfaltamento? Ninguém sabe, né? Falta muita transparência ainda, né? Muita transparência. Ninguém sabe qual é a estrutura, por exemplo, a estrutura mínima desse asfaltamento, a espessura.
né? A qualidade desse asfalto. Nós não sabemos. E é necessário. Eu gostaria de saber. Assim também como toda a população gostaria de saber. Então, o gestor, o prefeito do município, secretaria de obras, os vereadores, precisam ter essa informação na mão. Assim também como a própria cidadão, o próprio cidadão, a população, que é para que a gente possa cobrar a execução correta, a aplicação correta dos recursos. Senão, você já viu, né? Começa a obra, não termina, o serviço geralmente não é de qualidade. E quando dá uma chuva, esse asfaltamento fica todo deteriorizado. Você vê que pela falta de drenagem de água de rede de esgoto, o asfalto é deteriorizado de uma forma rápida. Boca do Acre, por exemplo, teve uma outra iniciativa. Ao invés do asfalto, ela cobrou o quê? Ela cobrou que fosse feito uma estrutura de tipo um calçamento na rua, com cimento, com ferro, e provou ser mais eficiente do que o próprio asfalto, porque eu tive agora, esses dias em Boca do Acre, e a estrutura segurou. É aquela estrutura da via pública, com cimento, ferro, brita, segurou melhor do que o asfalto anteriormente, e resistiu à alagação do ano passado. Mais uma pergunta aí, candidato, por favor. Retiro uma pergunta. Vamos ver. A próxima pergunta também é sobre assistência social. No seu ponto de vista, quais são os casos sociais mais evidentes em nossa cidade e quais políticas públicas devem ser aplicadas sobre os mesmos? Olha, com relação à assistência social, todos nós sabemos que é público, notório, que a principal assistência para a distribuição de renda no país é o Bolsa Família. É com esse problema, é com esse recurso que o governo ele visa diminuir as desigualdades sociais no nosso país, né? Então, eu acredito que o Bolsa Família é um programa muito bom, um programa brilhante, né? Esse programa ele dá condições mínimas para que uma família possa se manter economicamente, né, socialmente, podendo dar condições para que, por exemplo, as crianças não possam trabalhar, né, naquele período que deveriam estar na sala de aula. O Brasil, de um modo geral, assim, tinha um sério problema com essa situação, né, as crianças trabalhando desde cedo, né, os pais tendo que ter a participação das crianças no trabalho, na lavoura, né, na pescaria, né, na agricultura, para que elas pudessem ajudar na produção. Então, o Bolsa Família, ele dá essa condição mínima para que as crianças possam estar na escola, as crianças possam estar estudando, para que o pai possa ter uma complementação do trabalho já que ele realiza para colocar o pão na mesa dos filhos. E eu vejo o seguinte, eu defendo, por exemplo, essa atividade. Há quem diga que isso deixa as pessoas acomodadas, né? Muitas vezes há desvirtuamento, há pessoas que ganham sem estar dentro do perfil do programa. Isso dificulta, né? Geralmente há uma preocupação muito grande para que as pessoas que sejam cadastradas elas possam estar dentro desse perfil, né? Deve haver uma fiscalização nesse sentido. E eu defendo, por exemplo, eu acho que também seria interessante o município ter, por exemplo, para a zona rural, complementação de renda, né? Tirar um pouco do orçamento do município para, por exemplo, ajudar quem mora nas comunidades ribeirinhas, nas áreas indígenas, nessas demais comunidades tradicionais, para que elas possam permanecer no campo, para que elas possam produzir, para que elas possam permanecer na sua localidade, porque há uma saída muito grande hoje do homem do campo, das aldeias, das comunidades, para vir para a cidade. As pessoas acham que com aquele Bolsa Família, na cidade, elas já vão conseguir se manter. E elas vão saindo do campo. Há comunidades que praticamente foram extintas, né? E aí dificulta demais, porque como elas vão chegar aqui na cidade, onde elas vão morar? Geralmente moram com péssimas condições, em condições inadequadas, moram em favelas,
enfim, em áreas de risco. Então, nós precisamos ajudar quem mora na zona rural. Se nós queremos que as pessoas fiquem lá produzindo, trabalhando, nós temos que ajudar também elas permanecerem lá, ajudar complementando renda. E eu acho que o município também pode criar um programa para ajudar na complementação da renda dessas pessoas para que elas possam permanecer lá. Muito bem, mais uma pergunta, rapidão, para a gente não... Professor, mais uma pergunta. Vamos lá, cultura e turismo. O que o senhor faria para transformar as festas tradicionais do nosso município em um evento turístico de importância regional? Você entendeu? Olha, realmente isso é importante. Esse tipo de evento ele é interessante, porque, veja bem, quando acontece um evento na cidade, quem ganha com isso? Ganha a cidade, a população, em se tratando de quê? De economia, por exemplo. Né? Quando há um evento, quem é vendedor ambulante fica muito satisfeito. Por quê? Porque naquela ocasião ele vai poder comercializar um churrasquinho, um bombom, um chiclete, enfim, uma comida, uma bebida, né? E isso movimenta a economia do município. Por exemplo, a questão do turismo, que esses eventos promovem, né? Promove turismo esses eventos. Por exemplo, a situação que está comum aqui, né? Por exemplo, que já é uma festa comum, os festejos tradicionais do município, atrai turistas, né? Os festejos folclóricos, culturais, isso atrai o turismo. As pessoas que estão lá fora querem vir para o município. E quando elas vêm para o município, elas trazem recurso para a nossa cidade. Quem vai ganhar com isso? Vai ganhar a rede os hotéis da nossa cidade, vai ganhar o restaurante, né? O dinheiro vai estar circulando na cidade, dinheiro que está entrando, né? E eu acho interessante o seguinte, por exemplo, nós temos aí a festa do boi-bumbá. Não, o boi, o pessoal gosta dessa atividade, muita gente gosta dessa atividade, é uma atividade já que vem sendo realizada no município. Por exemplo, eu defendo a autonomia de repasse para essas agremiações, entendeu? Eles precisam de um repasse do governo municipal também. A gente observa que só o governo estadual é que geralmente faz um repasse para que as agremiações façam o gerenciamento. E eu defendo uma autonomia, essa autonomia administrativa, financeira desses boi-bumbás. Eu não sou a favor da centralização, do gestor ficar centralizando, né? Isso tem que ser superado no município. E mais, digo que o município, se o povo tem interesse, se o orçamento é público, se o dinheiro que é do município é do povo, e o povo acha interessante essas atividades, que se direcione recursos também constitucionais do município para ajudar na complementação, para não ficar só na responsabilidade do Estado. E muitos outros festejos, que são festejos tradicionais, são festejos do povo, e que o povo, se o povo quer investimento para esse setor, o orçamento é participativo, vai estar direcionando recursos para essas áreas, para valorizar, para organizar, para que a gente possa fazer atividades culturais positivas. A gente vê em vários municípios, vários festivais de praia, festivais que atraem pessoas, que desenvolvem turismo, entendeu? Eu vejo, por exemplo, aqui a situação aqui dos nossos banhos, né? A nossa praia, ainda não foi explorado isso. Nós ainda não temos um festival. E pode ser, qualquer município que tem uma praia, tem que ser valorizado, né? A própria questão da cachoeira, da estrada do Macuti, lá, aquele banho lá que nós temos lá na estrada do Macuti, um banho interessante. Enfim, nós temos um lago aqui próximo, que nós não temos acesso, mas a gente poderia ter uma estrada para aquele lago, para que a gente possa desenvolver, ser mais uma alternativa para essa questão do turismo. Nós temos
Nós precisamos também, por exemplo, melhorar a infraestrutura da nossa cidade. Por exemplo, o nosso porto, a frente da nossa cidade. Não há um tratamento adequado, não há projetos ainda aqui a nível municipal e nem está só apenas aquela questão da orla, que a gente observa ali por parte do governo do estado, que já foi investido milhões ali, que a orla nunca foi terminada. Então dificulta demais. As pessoas que chegam na nossa cidade, ao chegar no porto, se deparam com a situação, né? A primeira impressão de ditado popular é que fica. E a gente precisa melhorar a frente da nossa cidade, né? O porto da nossa cidade. Enfim, para que a gente possa atrair pessoas para ajudar nesse processo aqui, né? Para que elas possam se sentirem bem, voltarem. E quando elas voltam, elas trazem recursos para a cidade. Pode pegar outra pergunta, professor. Vou pegar aqui, caiu. A pergunta agora é educação, estica aí, olha. Educação, o que o senhor faria para resolver o grande problema da falta de merenda escolar no município? Olha, estou gostando demais das perguntas, né? Olha, essa aqui, por exemplo, da merenda escolar, isso é uma bandeira de luta minha. Eu sou professor, trabalho nas escolas e eu tenho uma preocupação muito grande com essa situação. O PSB também, nosso partido também tem uma preocupação muito grande com isso. Porque já ficou comprovado que a alimentação escolar ela é importantíssima, né? A nível nacional, ela é considerada para milhares de famílias a única refeição diária, né? E ela deveria ser apenas um complemento nutricional, ou seja, ela se alimenta em casa e quando chega na escola vai receber uma alimentação só para complementar aquela alimentação que ele já pegou em casa. Mas infelizmente tem crianças que no Brasil tem dificuldade com comida. A pessoa muitas vezes vai para a aula porque vai ter a oportunidade de ter a única refeição diária. E tu sabe o que os alunos perguntam quando entram na sala de aula? A primeira perguntinha, eles perguntam assim: professor, vai ter merenda hoje? Professor, qual é a merenda de hoje? Então, é preocupante, né? Assim, porque a gente vê a situação social daquelas crianças. Muito difícil. Entendeu? E já ficou comprovado. Sócrates já dizia lá na Grécia Antiga que o aluno cansado, com fome e com sono não aprende. Nós defendemos a ideia da regionalização da merenda escolar. Defendemos a ideia da compra dos produtos regionais para serem inseridos na alimentação escolar. Há pessoas que ficam incomodadas com isso. Por exemplo, o comerciante, né? O comerciante. Principalmente aquele comerciante que quer ser favorecido em licitação dentro de um governo porque deu apoio político para o governo chegar lá. Ele vai ficar contra essa situação. Mas o produtor, quando você compra o produto regional, você garante a compra com oferta de preços mínimos, o gestor está sendo inteligente, porque ele vai estar também aquecendo a economia local, entendeu? O Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, ele garante que pelo menos 30% do recurso do repasse desse programa do governo federal seja direcionado para a agricultura familiar. O Paulinho recebe, por exemplo, uma faixa de R$300 mil do Programa Nacional de Alimentação Escolar para complementar a merenda dos alunos no município. Mas o bom de tudo isso é que o município, com recursos constitucionais, pode ampliar esse investimento na compra de produtos regionais. Tá, e quem ganha com isso? Primeiramente as crianças, né? Porque vão ter um alimento mais nutritivo, um alimento de qualidade. Ganha também com isso, também o produtor, porque ele vai ter uma garantia de compra certa da produção dele. O que vai ser um estímulo para ele, porque uma das dificuldades do produtor hoje, o fato dele estar desestimulado, é porque ele não tem a certeza, ele não tem uma garantia de que ele vai vender o produto dele. Muitas vezes ele produz e vê o produto dele saindo saindo sem nenhum valor na mão de atravessadores na beira do rio, né?
Enfim, com isso, o produtor vai, com isso, estar complementando a sua renda, o dinheiro vai ficar circulando no município, vai ganhar também o comerciante que vai ver esse dinheiro circulando, entrando pela porta do seu comércio, né?